Fala galera do YouTube, hoje eu vou gravar mais um vídeo para vocês e hoje a gente vai falar sobre um assunto um pouco polêmico aí, sobre ações que pagam dividendos, o que que é melhor para você, comprar ações que pagam dividendos ou comprar ações de empresas de crescimento, né? Então a gente vai abordar um pouco desse assunto aqui hoje nesse vídeo, tá? Antes de mais nada, se inscreve nesse canal, deixa um like, deixa um comentário, porque aqui tem vídeo todos os dias sobre investimentos e finanças pessoais. Essa é uma pergunta que as pessoas me fazem todos os dias. Gabriel, e aí? Vale a pena investir em ações que pagam dividendos ou eu deveria comprar ações de crescimento? E eu acho que a resposta simples para essa pergunta é que sim, vale a pena, tá? Você pode inclusive ter as duas na carteira. A gente no mercado de investimentos, a gente não precisa ser uma coisa ou outra coisa. Não é porque você acredita muito no Bitcoin que você não vai comprar renda fixa também, certo? Então, as coisas não precisam ser maximizadas a esse ponto, né? Eu tenho essa ideia e eu vou fazer só isso. Ou eu acredito mais nesse ativo e eu vou comprar só esse ativo, não vou comprar outros, né? O mercado de investimentos permite você comprar mais do que um produto de investimento, mais do que um ativo e ter mais do que uma estratégia, certo? Acho que a diversificação de números e estratégias é o que de fato melhor funciona e te mantém vivo no mercado de investimentos de uma forma geral, tá? Então, uma pergunta simples para a pergunta, a resposta simples para essa pergunta é sim, vale a pena você ter uma carteira aí de ações de boas empresas, né, que estão em setores perenes aí que vão pagar bons dividendos. Mas a primeira pergunta é, o que que são dividendos? De onde eles vêm, o que que eles comem, né, onde é que eles moram, certo? Então, o dividendo nada mais é do que um pedaço do lucro daquela empresa durante um intervalo X de tempo. Então, quando você olha lá no Jornal Nacional, a Petrobras reportou um dividendo recorde, isso quer dizer que durante aquele intervalo de tempo, a empresa Petrobras, ela vendeu seus produtos, ela trabalhou e ela apurou um determinado resultado. Que os diretores ali da empresa decidiram, diante de um estatuto que já está validado, votado em assembleia, etc., que parte desses lucros que foram conquistados durante um intervalo de tempo seriam distribuídos entre os seus acionistas. Geralmente, os próprios diretores eles também são acionistas da empresa, né? Então eles acabam se beneficiando também, de certa forma, da distribuição desse dividendo. Então, o dividendo é um lucro dentro de um intervalo de tempo, né? Então, eles tiveram lucro ali no primeiro tri, aí eles vão fazer a distribuição desse lucro. Eles tiveram lucro no primeiro semestre, vão fazer a distribuição desse lucro. Tem empresas, por exemplo, que pagam dividendos anuais, tá? Empresas que pagam dividendos semestrais, trimestrais, mensais, né? Então, cabe a você montar uma carteira que você vai receber dividendos aí na proporção de um tempo interessante, né? Tem pessoas que compram empresas que pagam todos os meses, a cada 3 meses, 6 meses, um ano, aí vai muito do que você está buscando com a construção dessa carteira de renda. Tá? Então, os dividendos eles são esse pedaço do lucro que vai sendo distribuído para todos os acionistas, são pessoas ali que compraram ações daquela empresa. Então, você hoje na bolsa tem a possibilidade de comprar essas ações. Né? Você vai comprar uma ação de Petrobras hoje, custa uns 30, 40 reais, entendeu? Então, você pode comprar com 30, 40 reais e você pode ter uma ação. Né? É claro que na hora que você for receber o dividendo, você vai receber na razão direta da quantidade de ações que você tem. Se o dividendo, por exemplo, for de R$ 1 por ação, e você tem uma ação, você vai receber R$ 1. Se você tem 100 ações, você vai receber R$ 100, 1.000 ações, R$ 1.000, e assim por diante, tá? Então, quando você está montando uma carteira de ações, a primeira coisa que passa pela cabeça de todo mundo que está iniciando e aí, eu vou comprar empresas que distribuem bons dividendos, tá? Ou vou comprar empresas que vão reinvestir esses dividendos na própria empresa e vão crescer. E eu acho que dá para você ter o melhor dos dois mundos. Você pode ter as duas coisas, certo? As empresas que pagam dividendos, em teoria, são empresas que elas já estão no mercado há mais tempo. São empresas que já estão, de certa forma, mais consolidadas. São empresas que já estão ali atuando há muitos anos no seu trabalho, certo? Então, as empresas que são empresas novas, elas ainda estão passando por esse momento de crescimento. Então, quando essa empresa apura um determinado resultado, dificilmente ela distribui esse resultado. Ela pega esse dinheiro e ela coloca dentro do caixa e se reinveste esse capital na própria empresa, na aquisição de máquinas, contratando funcionários, comprando mais galpões para aumentar a sua linha de produção. Então, você pode ter o melhor dos dois mundos. Você pode ter, por exemplo, uma carteira de 10 ações, onde 5 dessas ações pagam bons dividendos e 5 dessas ações
vão pegar esses dividendos, reaplicar nelas mesmas para ter o crescimento. Então, acho que você não pode ficar muito bitolado de, eu vou ter só isso, ou eu vou ter só aquilo. Acho que o melhor dos dois mundos funciona bem, tá? Para aquela pessoa que quer, de repente, ter uma renda passiva com ações, aí o ideal é você buscar empresas que pagam bons dividendos. Aí a gente está falando de quê? A gente está falando de Banco do Brasil, está falando de Klabin, está falando de Cosan, está falando de Petrobras, está falando de Vale. Essas empresas, elas são as big do mercado, né? Então essas empresas já estão no mercado há muitas décadas. Banco do Brasil, por exemplo, tem mais de 200 anos. Então você pode ter essas empresas na carteira e você pode ir recebendo os dividendos. O lado legal é que com esses dividendos você consegue comprar mais ações, aumentando essa bola de neve, né? Então, isso é uma coisa super positiva, tá? Então, essa estratégia de você comprar ações para ter uma renda passiva e usar dessa renda passiva para comprar mais ações é uma coisa que a maioria das pessoas utiliza, né? Hoje dentro do mercado, tá? Agora, uma coisa que a maioria das pessoas acaba cometendo, de certa forma, um erro quando está fazendo esse processo de comprar as ações e montar uma carteira de renda é ficar muito atraído pelo que a gente chama de dividend yield, né? Que seria o percentual de dividendo distribuído ali dentro de uma razão de tempo, geralmente um ano, tá? Então a pessoa faz uma lista ali das ações que ela está buscando e ela descobriu, por exemplo, que VEG pagou 20% de dividend yield esse ano, né? E Banco do Brasil pagou só 8%. E aí ela compra VEG e não compra o Banco do Brasil, certo? Então, isso é um erro por quê? Porque nem sempre VEG vai pagar 20% de dividendo todos os anos, tá? E nem sempre o Banco do Brasil vai pagar 8% também. Pode ser que aquele número que você olhou ali foi uma coisa do acaso, foi uma coisa que aconteceu somente naquele ano, certo? VEG foi até um exemplo ruim, né? Porque VEG nem paga dividendo, certo? Uma empresa de crescimento. Então, o importante é você não ficar tão atraído somente pelo dividend yield, que é um dos indicadores ali que você vai olhar, né? Você vai olhar o preço sobre lucro, vai olhar o dividend yield, vai olhar o ROI, o ROIC, etc. Então, é importante você não cometer o erro do dividend yield, porque a maioria das pessoas fica olhando só para o yield, só por quanto aquela empresa paga de dividendos percentualmente por ano, fica atraído e às vezes compra uma empresa que de repente não é bem gerida, uma empresa que não está no setor perene, uma empresa que de repente pode ter uma volatilidade muito grande, pode oscilar muito dentro do mercado. Então é importante você, na hora de estar construindo a tua carteira de investimentos, você não ficar preso somente nisso. Eu vou comprar uma ação, eu vou montar uma carteira com os maiores yields da bolsa. Geralmente quem faz isso acaba se ferrando, certo? Então isso é muito importante. O que você tem que avaliar são os casos de sucesso e os casos de decepção, né? Então, quais são as empresas que ao longo dos últimos 10, 15, 20, 30 anos pagam dividendos de forma constante, de forma perene, de forma conservadora e continuam crescendo? Quais são as empresas que pagavam grandes índices de dividend yield e depois quebraram, certo? Então, para você investir em ações que pagam dividendos, você tem que avaliar quais são as melhores ações e você não necessariamente precisa ter somente ações que pagam dividendos, certo? Então, respondendo a pergunta que originou o título desse vídeo, sim, vale a pena investir em ações de dividendos, mas cabe a você avaliar quais são as melhores ações, quais são as melhores empresas que você vai ter na sua carteira, e você naturalmente não precisa ter somente ações de dividendos, você pode ter ações de crescimento, por exemplo, né? Assim como você também não precisa ter 100% do teu patrimônio em ações. Você pode ter apenas um percentual em ações. Você pode ter um pouco de fundo imobiliário, pode ter um pouco de renda fixa, pode ter um pouco de Bitcoin, você pode ter um imóvel, pode ter um terreno. Então, você diversificando e não colocando todos os ovos numa cesta só, na minha concepção, é o que mais faz sentido para o mercado de investimentos. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa um like, deixa um comentário. O canal começou agora, está crescendo e a gente conta muito com a colaboração de todos vocês que estão assistindo. Beleza? Aqui tem vídeo todos os dias sobre investimentos e finanças pessoais e a gente se encontra no próximo dia. Forte abraço. Tchau!